Olá, estou de volta aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. Espero que vocês venham gostar, venham entender a mensagem a qual irei transmitir nesse dia. E hoje estarei fazendo um vídeo por tema: por que os filhos mentem? Nós sabemos que isto causa bastante pergunta, Porque na mente de vários pais. Por que os filhos mentem? Então hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, expressando o meu ponto de vista a respeito desse assunto. Quando os filhos fazem 18 anos ou acima de 18 anos, eles costumam se calar, se fechar. Não é verdade? Isso que acontece? Quando os filhos fazem acima de 18 anos, eles se calam. Mas por que eles se calam? No meu ponto de vista, quando eles são pequenos, eles têm maior facilidade, intimidade com os pais, Porque a intimidade já gera ali, de quando eles pequenininhos, no nosso colo, a gente beijando, apertando, falando bastante coisinhas agradáveis com eles. Então eles têm assim já mais intimidade com os pais. E vão crescendo, e assim que eles vão crescendo, eles começam a fazer pergunta, Pai, por quê? Mãe, por que isso? O que é isso? O que é aquilo? E as perguntas deles são suaves, perguntas fáceis de responder. Aí nós viramos para eles, filho, é isso, é aquilo, Então eles buscam em nós, eles fazem para nós pergunta e conseguem obter respostas com maior facilidade, Só que conforme eles vão crescendo, as perguntas deles ficam mais no nível mais alto, tem mais dificuldades. Eles têm mais dificuldade em fazer as perguntas com medo de nós, pais, brigar com eles. Não ter resposta para eles da pergunta a qual eles têm a dúvida, Da dúvida que eles têm. Então, por esse motivo, eles se calam, se fecham no mundo deles, Então, o que acontece? Por ele se fechar, os pais já começam a sentir, nós começamos a ficar irritados, Por que nós ficamos irritados? Porque até então, aquele filho antes tinha livre acesso com o pai e a mãe, Conversava abertamente com a gente, fazia perguntas, mas do nada resolveu se calar. E quando eles se calam, nós começamos a pensar assim: o que está na mente desse menino? O que está na mente dessa menina? O que será que está acontecendo? Será que está acontecendo alguma coisa ruim, Será que eles estão sofrendo agressão verbal? Será que eles estão sofrendo agressão física, Geralmente esses pensamentos que vêm na cabeça dos pais. O que será que está acontecendo? Pelo simples fato da gente ver eles quietinho no cantinho, calado, Mas, no meu ponto de vista, baseado nas minhas experiências, eles se fecham, eles se calam, por quê? As perguntas qual eles faziam quando eram bebê, quando começaram a conversar, A partir de 1, 2 anos em diante, eram perguntas fáceis para obter resposta. Mas depois dos 18 anos, as perguntas, as dúvidas a qual eles têm, eles acham que nós, pai, não iremos responder para eles com facilidade. E por esse motivo, ou até então, eles pensam que nós vamos brigar com eles, Que isso é uma coisa, a pergunta que eles têm não é uma pergunta certa e que nós ficaremos revoltados, que a gente vai brigar com eles, E muitas das vezes, eles se fecham, eles ficam lá no canto deles, eles com a dúvida deles. E aí que mora o perigo. Porque quando eles têm as dúvidas deles e não obtêm resposta, eles costumam, por si mesmo, buscar a resposta das perguntas. E quando eles correm atrás da resposta, nós sabemos que o mundo é mau. E o mundo não dá resposta para os jovens como os pais dão. Nós falamos para eles de uma maneira suave, de uma maneira a qual eles venham entender e que o livra eles do mal. Mas aí fora, o mundo que eu digo, que são as pessoas que não tem nada a ver
que não são família, né? As pessoas que não têm sentimento pelos nossos filhos. Aí quando nossos filhos vai buscar as respostas a qual eles acham que não encontra dentro de casa aí fora, aí que mora o perigo. Porque as pessoas aí fora, com a mente, às vezes uma mente ruim, uma mente suja, eles não têm simplesmente somente uma resposta. Eles querem introduzir os filhos da gente, né, a obter experiências. E as experiências a qual eles oferecem para os nossos filhos são experiências ruins, experiências marcantes, mas não é experiências que causam marcas agradáveis, são experiências que causam marcas dolorosas até o fim da vida. Entende? Aí que mora o perigo, porque eles se calam, acham que não vão obter resposta dos pais, né, para a pergunta, e muitas das vezes saem de casa e vão conhecer pessoas aí fora. As pessoas prometem que vão dar resposta para a dúvida, mas não só falam. Aí eles cometem atos. E aí que mora o perigo, né? Mas por que os filhos se calam? Porque muitas das vezes acham que os pais vão brigar. Ou muitas das vezes, você pai ou você mãe, não tem aquele nível de paciência para lidar com o filho. Muitas das vezes você, quando ele finalizou aquele nível de pergunta que eles tinham até determinada idade, você já começou a ficar irritada, entendeu? E às vezes ele ia conversar com você, você já trazia palavras grosseiras, ou às vezes grita com ele, então briga. Então, pelo simples fato de ver o pai e a mãe agindo de uma forma meio grosseira, eles se calam, se trancam, porque acham que as dúvidas que eles têm, os pais não vão conseguir responder e vão maltratar, vão gritar, vão brigar, né? Então, o que acontece? Aí que mora o perigo, eles se fecham, sai para fora de casa e vão buscar resposta para a pergunta aí fora, e aí fora as pessoas não dão resposta agradáveis, não dão resposta cheia de amor, cheia de afeto. São pessoas que não dão resposta. Eles fazem que os nossos filhos venham ter experiências desagradáveis, né? Agora aqui, então, devido à nossa falta de paciência, eles começam a mentir, entendeu? Aí, devido à nossa falta de paciência com eles, devido à pergunta a qual eles querem fazer, eles imaginam que a gente vai ficar irritado, eles começam a mentir. Aí, às vezes, fala, mãe, filho, onde você vai? Aí, muitas das vezes, vai para outro bairro distante do nosso, mas com medo da gente brigar com eles, falar, vou aqui na esquina, né? Por aí sucessivamente, porque a mentira de pequenininha vai crescendo, né? Começam a mentir, por quê? Porque às vezes se fala que vai ali, né? Vai a um bairro distante, o pai e a mãe já não sabem conversar. O pai e a mãe brigam com eles, entende? E pelo simples fato de tudo que eles falam com os pais gera briga, confusão, eles começam a mentir. Eles começam a mentir. Por quê? Porque eles querem que os pais fiquem felizes com eles. Eles querem que os pais quer que nós pais ficamos felizes com eles. Então, pelo simples fato, eles começam a mentir, porque acham que a verdade nós não iremos aceitar naturalmente. Entende? Aí começa a falar mentira. E com as mentiras, nós ficamos com raiva e só brigamos. Aí que acontece? Através da mentira que eles falam, nós brigamos de novo. Porque nós que somos pais não somos bobos, né? Nós conseguimos conhecer os nossos filhos. Eu costumo dizer aqui em casa, eu falo assim, olha, eu conheço vocês pelo olhar. Se tá triste, alegre, mentindo, alguma coisa tá acontecendo, eu consigo detectar através de um olhar. Então, quando nós olhamos para eles, né, e conseguimos detectar que eles estão mentindo pra gente, aí que a gente fica mais furioso, né? E devido às brigas, eles se afastam, evitando que eles, né, evitando que venha aprender o que é certo e levando eles a fazer o errado. Aí, devido à briga, eles afastam de nós. Afastam. E quando eles afastam de nós, eles não conseguem aprender o que é certo. Entende? Quando nós começamos a ficar irritados devido a eles estar mentindo, eles começam a afastar de nós. E quando eles começam a afastar, eles não aprendem o que é certo. E por não aprender o que é certo, eles sempre vão estar fazendo o que é errado. Entendeu?
É por esse motivo que eu trouxe esse vídeo para você hoje. Eu pergunto, por que os filhos mentem? Por que eles mentem? Porque de pequeno eles têm perguntas e obtêm respostas. Quando chega um certo tempo na vida deles, a idade, eles não conseguem mais obter resposta para as perguntas, ou até então eles ficam com medo de perguntar, achando que os pais vão brigar, porque depende, tem tipo de pais que qualquer coisinha estouram com os filhos. E achando que os pais vão brigar, eles começam a se esconder, eles começam a querer mentir para os pais. Né? Começa a falar a mentira, porque acha que a mentira, né, o pai vai aceitar numa boa, vai ficar feliz, eles usam argumentos a qual alegra o coração da gente. Mas por trás daquele argumento é algo com muito mais diferente que está acontecendo. E é aí que mora o perigo. Aí temos que... Agora, o que acontece? Nós temos que ser o quê? Você pode perguntar para mim, mas Rosana, como que eu faço para fazer que o meu filho pare de mentir? Né? Porque realmente mente muito. Então, eu quero trazer para a sua vida hoje, entendeu? Essa resposta. Como que nós devemos agir para que nossos filhos parem de mentir com nós? Entendeu? Nós devemos deixar, né, um pouquinho de lado o papel de pai e de mãe, né? E sermos amigo dos nossos filhos, né? Porque geralmente um amigo, ele senta perto do outro, né? Aí um amigo vem, conta ali as barbaridades, né? Assim, conta segredos, barbaridades pra gente. E nós não temos que punir o amigo, simplesmente emprestar o ouvido, né? E se eles pedirem, a gente pode estar lhe dando um conselho. Porque é algo muito educado, tem que agir educadamente, né? Não é assim com o amigo? Ele vem com dúvida, joga as dúvidas deles no ombro da gente e aí pergunta, o que você acha? Aí assim a gente entra com a nossa resposta. E o que acontece? Assim são os filhos, né? Assim nós deveremos agir com os filhos. Deixar um pouquinho de lado o papel de pai e mãe, né? Que é só cobrança. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Faz isso, faz aquilo. E modificar. Ao invés de ser pai, ser mãe, a partir dos 18 para cima, passar a ser amigo dos nossos filhos. Porque sendo amigo, eles vão ter mais confiança na gente. Porque o amigo não tem que dar bronca. O amigo tem que aconselhar dependendo se a pessoa perguntar, né? Se perguntar, aí a gente responde. Simplesmente tem hora que amigo vem, desabafa com a gente tem que só se calar e emprestar o ouvido, não é? Assim? Então assim é com os filhos. Aí quando nós começamos a modificar o nosso papel de pai e de mãe e passar a ser amigo dos nossos filhos, eles começam a ter mais confiança na gente. E começa a contar até as coisas que eles pensavam que seria barbaridades para estar perguntando, eles começam a nos perguntar. Porque até então eles olham pra gente, não vê que é aquele papel de pai, né? Pai, mãe, carrasco, que pergunta e que cobra, né? Mas eles olham pra gente com o olhar de quê? Que nós somos o que? Amigo deles. Amigo tá para entender, para ajudar, né? Para dar resposta daquilo que as pessoas perguntam, não é mesmo? Ou às vezes se calar, só ouvir. Então, muitas das vezes não. Depois dos 18 anos, nós temos que aplicar o papel de amizade, né? O papel de amigo para a vida dos nossos filhos. Porque assim eles irão obter confiança, né? Eles terão confiança na gente, irão aproximar da gente com mais facilidade e vão ter aquele jeito mais simples de se abrir com a gente. Quando você menos espera, seu filho vai estar contando para você coisas que por mais que você fique ali e se sente espantado, mas você se segura e fica feliz porque você vai estar fazendo parte da vida do seu filho ou da sua filha. E aí o que acontece? Antes, né? Aquele jovem que se fechava, se trancava e que ia para a rua e muitas das vezes adquiria a resposta da dúvida numa experiência ruim, eles vão passar o quê? A não ter mais experiências ruins, porque eles vão ter você como amigo ou amiga e vão começar a conversar com vocês e a gente vai colocar um toque, né? Um toque suave do papelzinho de mãe e de pai, que é aquele toque de amor, e nós vamos dar a resposta a qual eles querem. Com um amor, eles vão entender a situação e vão ficar livre das quedas. Porque quando lá fora alguém com uma mente maléfica querer aplicar alguma coisa ruim na vida do seu filho, o filho já está vacinado. Não, que nada. Minha mãe me explicou para mim que isso é assim, assim, assim. E que isso gera isso, isso e isso. Então, não é da forma qual eles estão querendo passar para mim.
né? Essa informação disfarçada de informação ruim, né? Experiência ruim disfarçada de bondade. Não é, porque minha mãe já me explicou, porque você, com o papel de mãe, amiga, conseguiu introduzir na vida do seu filho, né? E ali eles param de mentir. Porque não tem um porquê mais mentir, porque pode ser uma coisa, uma barbaridade, né? Uma coisa gigantesca que eles conseguem conversar com você, porque você vai conseguir absorver isso naturalmente. Você vai absorver e vai trazer resposta suave para a vida do seu filho. Então eles vão conseguir, entendeu? A não se guardar mais, a não ter que mentir mais para você, mas sim colocar para fora as dúvidas suavemente, porque sabe que vai obter resposta, porque você, além de ser mãe, é amiga, além de ser pai, é amigo. Entende? Porque se antes a gente brigava com eles quando eles vinham com pergunta, você agora vai estar introduzindo na vida dele confiança, paz, harmonia, entende? Muitas das vezes vão vir para você te contando alguma coisa que você acha que é um absurdo, você vai ter que se calar, fazer de conta que não está ouvindo, esperar dias para depois trazer resposta. Entendeu? Assim, Deus vai dando sabedoria para você agir nessa situação. Porque isso eu falo para vocês, gente. Eu tenho, né? Eu tenho um de 17, tenho um de 13, tenho um outro de 18, outro de 19 aqui dentro de casa. Então, são o quê? Idades diferentes, mentalidades diferentes, né? E eu tenho que estar sempre aplicando ali. Tem uma de 6 que fica, mãe, por quê? Mãe, por quê? Então eu tenho que estar sempre assim, respondendo os porquês suave da pequena e me enchendo de amor, de carinho como amiga para entender os maiores, né? E a dúvida do adolescente também mais suave, não tão inocente como a de 6 e não tão bruto como a do 18, mais suave para o de 13, né? E Deus tem me dado sabedoria para lidar com essa situação, sabe? E eu tô conseguindo vencer e eu vou vencer todos os obstáculos a qual aparecer, porque Deus tem me dado sabedoria. Então hoje eu resolvi sentar aqui para conversar com vocês amigavelmente, para transmitir para vocês esta mensagem, você que está sofrendo esse atrito dentro de casa, não está sabendo como lidar, né? Sua filha antes era uma menina boa, conversava com você, era amiga, se trancou, calou, né, e se sente irritada, agora começou a mentir, o seu filho também, você não sabe o que está acontecendo, sai para fora de casa, você fica com medo de pessoas virem aplicarem coisas ruins na vida deles, né, e eles se calarem com você. Mas eu quero dizer para você que agora, ao invés de você brigar, né, modifica aí, passa a ser amigo do seu filho, amiga da sua filha, né. No início é difícil a gente conseguir modificar esse papel, sabe? Mas você, com paciência, irá conseguir. Ao invés de estar sempre perguntando, falando, tenta aproximar mais dele e dela e deixando que ela te conte as coisas. E quando contar alguma coisa no nível que antes você ficava irritada, você se cala, se tranquiliza, segura. Porque se você conseguir se segurar aí, nessa palavra qual, né, que antigamente você brigava, eles vão começar a ter confiança e ir contando para vocês. E assim, você vai poder podar os seus filhos, tirando as coisas ruins a qual o mundão lá fora querem aplicar neles, entendeu? Você ouvindo mais, calando e só respondendo quando for necessário. Deus vai abençoar a sua vida, o seu lar vai ficar feliz, voltar a ter a harmonia dentro do lar, sabe? E você não vai ter simplesmente um filho ou uma filha, mas vai ter uma amiga e uma amiga, um amigo e uma amiga por perto. E que Deus possa abençoar a sua vida, que vocês possam ter entendido essa mensagem a qual quis passar para vocês hoje nesta manhã, porque é muito importante. O mundo está aí fora. O mal está aí fora e se você não tiver sabedoria para lidar com seus filhos, infelizmente você irá perder eles, tá? Então vou ficando por aqui, que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. Dê aí o seu joinha, se inscreva no meu canal, faça parte da minha família que conforme Deus for me dando sabedoria, eu estarei aqui transmitindo para vocês, tá? Fique na paz de Deus e que esse dia seja melhor do que o de ontem. Fique na paz.